Uric Duarte na voz, e hoje eu quero compartilhar com você aqui uma reflexão que eu venho fazendo, que é como que vai ser a sua vida na velhice. É algo que eu vejo que normalmente a galera não comenta, não conversa entre si, e eu vim me pegando por algumas questões da vida aqui e refletindo, como que vai ser o Uric mais velho? Eu digo quando estiver numa fase que algumas coisas já não vão estar bem fisicamente para mim. Então eu queria chamar você para vir para essa reflexão e já deixar essa pergunta para você, como que vai ser você e a sua família na velhice quando algumas coisas não estiverem ao seu favor, tá? Então vamos lá. Eu preciso que vocês comecem a pensar nessa possibilidade. Por quê? Porque normalmente a gente vive o dia a dia sempre no presente, pensando no presente, e a gente não consegue, nós temos dificuldade nesse planejamento de longo prazo. A gente não consegue construir um planejamento, uma estrutura pensando, poxa, daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos. Então, hoje eu estou com 28 anos, tenho uma responsabilidade, acabei de ser pai agora, o bebê vai fazer 6 meses. E eu preciso pensar a longo prazo, de médio para longo prazo, tá? Como um pai de família tem responsabilidade. E eu vejo que normalmente o ser humano não tem esse pensamento e vai vivendo, deixa a vida me levar. Então, mas por que eu preciso pensar daqui a alguns anos na minha velhice? Primeiro ponto, cara, quando você estiver velho, eu não ter aqui, você não vai ter mais vigor. Então, poxa, toda essa juventude, toda essa energia, toda essa garra, esquece. Na velhice, bateu 60, 70, de acordo com do jeito que você está levando a vida aí, dormindo mal, comendo açúcar, bebendo, zoando a vida inteira, vai começar a vir os problemas. A velhice já traz. Se não se cuidar agora, pior ainda. Primeiro ponto você não vai ter mais vigor, cara. Então você não vai conseguir mais correr atrás do jeito que você corre hoje. Então você precisa pensar com mais carinho no teu futuro, na sua velhice. Por quê? Porque a energia já não vai ser mais a mesma. A força já não vai ser mais a mesma. Então não queira resolver um problema que era para resolver agora na juventude, na sua velhice. Primeiro ponto aí já para tu ficar acordado para a vida. Segundo ponto, você vai precisar de mais dinheiro quando tiver velho. Então, é mais hospital, é mais médico, é mais tratamento, é mais medicamento. Então, na sua velhice, normalmente, tá? Principalmente analisando aqui os meus avós, os meus pais, é o momento que mais você precisa de grana. Então, vamos lá, tua energia está caindo, o teu vigor está caindo, normalmente a tua pegada de trabalho ela vai diminuindo também, certo? As dores começam a aparecer e você vai precisar de mais dinheiro. Então, como que está o teu futuro financeiro para esse momento de velhice? É um momento que você vai precisar de mais grana. E aí que começam as complicações. Por não pensar no futuro, a tua velhice é uma velhice que deveria ser de desfrute, de boa, curtindo a vida, curtindo os netos, curtindo a família. É uma tribulação. Por quê? Porque você não pode nem se dar o luxo de ficar de boa. Porque você não preparou, você não construiu esse futuro. Então, automaticamente, você entra em uma espiral onde tudo é muito caótico, porque agora tu tá sem energia, não consegue trabalhar muito, não consegue correr atrás, tá precisando de mais dinheiro, a doença começa a aparecer, é um caos. Então, o segundo motivo para você pensar no teu futuro, na sua velhice, é porque você vai ser um período onde você precisa de mais grana, tá? E normalmente você vai precisar, se for o caso, voltar a trabalhar ou continuar trabalhando, que é algo que eu quero comentar aqui no vídeo que não é bacana. Mas vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto que você precisa pensar na sua velhice, no seu futuro até quando você vai ficar trabalhando. Então, poxa, se você não olhar para o teu futuro, você vai se tornar essa pessoa que bem provável tem na sua família de trabalhar com 50, 60, 70, 80, até morrer. Se você não pensar no teu futuro financeiro, você se torna um escravo do trabalho. Por quê? Porque você não pode nem agora ficar um mês sem trabalhar, porque você vive para poder pagar a conta. E aquela famosa corrida dos ratos que está lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Então, se você não pensar no teu futuro, na sua velhice, você vai se tornar um velho que tem que trabalhar quando deveria ser um período para descanso e desfrutar do que você construiu ao longo da vida. Se você não constrói nada no longo da vida para poder cuidar da tua velhice, você vai ter que continuar trabalhando. Quantas pessoas você conhece que tem uma aposentadoria pelo governo, mas precisa continuar trabalhando porque o dinheiro que recebe não é o suficiente.
Então esse é outro ponto aqui, que seria o quarto ponto, que seria o quê? Não dependa do governo ou de filhos ou parentes. Por quê? Vamos lá, cenário do Brasil. Cenário do Brasil. A aposentadoria não é o suficiente para poder cuidar de um velho. É muito pouco. Eu digo aposentadoria base, tá? Então, não vai dar. Se você querer viver da tua aposentadoria, não vai dar certo. Segundo ponto, a aposentadoria não é sustentável. O volume de gente que contribui é menor do que gente que está recebendo a aposentadoria. Em outras palavras, tem mais velho do que gente contribuindo, certo? As famílias estão tendo poucos filhos, a galera às vezes não quer também trabalhar cedo, etc. Então tem muita gente recebendo e pouca gente contribuindo. Automaticamente, já está nesse cenário, vai ter caos, vai quebrar, não vai ter dinheiro para poder pagar a aposentadoria. Já tentaram várias reformas tributárias, ninguém quer colocar a mão na massa nisso porque é totalmente antipopular. Imagina chegar para os velhinhos e falar, ó, a gente não pode mais pagar para vocês porque está quebrado. A gente vai ter que inventar uma outra coisa aqui. Então, é bem difícil de aprovar. Mas vai chegar um tempo que vai ser obrigatório. Por quê? Porque já está em déficit. Beleza? Então, pode ser que chegue no teu tempo aí, no meu, não tenha mais aposentadoria. Então, não conte com isso. É só você dar um Google aí, estudar. Você vai ver que logo, logo vão ter que inventar uma outra coisa. E esse modelo aqui vai quebrar. Então, o que o governo faz? Em tempos em tempo ele aumenta. Antes tinha que se aposentar com 60 e pouco, 70. Daqui a pouco só se aposenta com 80. Então, você está lascado se você for depender disso, tá? Então, outra coisa aqui, depender de parentes e filhos. No cenário do Brasil, normalmente todo mundo está numa situação financeira delicada, pobre, a maioria é pobre. Então, poxa, talvez os teus filhos não vão ter condições de te ajudar da forma que deveria, tá? Vão dar um auxílio ou outro ali, mas é totalmente caótico, tirando ali, vendendo almoço para vender a janta, tá? Parentes, muito mesmo. Às vezes também é mais distante, não quer te ajudar, ou financeiramente é ruim para os parentes. Ninguém consegue. Então fica aquele puxa dali, faz um negocinho dali, mas não é um negócio bacana. Então para você não passar necessidade, dificuldade em alguns casos, cara, comece a partir de hoje pensar no teu futuro. Poxa, não pense só no próximo mês, não pense só no dezembro agora. Comece um planejamento, cara. O que você quer fazer, o que você pode construir para quando você chegar nos teus 40, 50, 60, falar, cara, tô bem de vida. É algo que eu reflito demais e eu já quero até deixar aqui gravado. Minha estratégia é construir algumas empresas e em uma dessas empresas eu vou vender essa empresa muito bem, que vai ser minha aposentadoria. Esse é o meu plano. Então hoje tem um empreendimento, esse empreendimento custeia o meu dia a dia, não é o suficiente para o que eu quero estabelecer para minha família. Tenho o pensamento de abrir mais 2, 3 empresas e uma dessas empresas que eu quero abrir é uma empresa que eu vou focar em vendê-la. Então eu vou abrir, construir, depois vender por alguns milhões. Aposentadoria de boa, construída. E é claro, nesse meio termo a gente vai comprando e reinvestindo. Compra uma casa, compra moto, vai vendendo, compra coisa de leilão, a gente vai multiplicando e sem dúvida no meio empresarial eu vou investindo, vira sócio de um, vira sócio de outro, mas o meu pensamento vou criar algumas empresas e uma delas eu vou vender por alguns milhões. Então esse é o foco para eu poder trazer minha aposentadoria. Por quê? Porque eu não quero ficar refém do trabalho. Então hoje eu e você talvez não pode se dar o luxo de ficar doente. Por quê? Porque no próximo mês tem os compromissos. Então você precisa pensar no teu futuro. Por quê? Porque eu não quero ter essa sensação que eu tenho hoje na minha velhice. Certo? Hoje eu estou com energia, com vigor, posso trabalhar mais, pode dobrar a hora, pode ficar de madrugada acordado, mas na minha velhice. Quero curtir meus netos, minha família, às vezes não vou ter mais energia para trabalhar, posso estar inválido, algum problema também. E eu quero deixar minha família bem, meus filhos bem, minha esposa bem. Então, por esse motivo, eu sempre estou pensando no futuro, construindo, com planejamento, trabalhando. E eu queria deixar essa reflexão, por quê? Porque normalmente eu vejo que o brasileiro não pensa nisso. Então, ele só pensa no amanhã, só pensa na curtição, pensa no prazer momentâneo e ele não quer se sacrificar o presente por um bem maior no futuro. Então deixa o teu comentário, você está planejando o futuro, está pensando no futuro, o que vai ser de você na sua velhice? Deixa o teu comentário se tu concorda com essa reflexão ou não, qual que é a tua idade aí e vamos para cima que o futuro é nosso.